Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Panorama Bíblico do Novo Testamento. Hoje nós falaremos do Evangelho de João. O que vimos até aqui? Nós já vimos o contexto histórico e também o contexto religioso dos dias de Jesus. Falamos também sobre os evangelhos sinóticos, o que são estes evangelhos. Apresentamos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e hoje então encerramos o assunto evangelhos falando do Evangelho de João. Se você perdeu algum dos vídeos, é só entrar no nosso canal lá no YouTube, Igreja Presbiteriana dos IPs, e acompanhar então as nossas aulas. Vamos falar então do Evangelho de João, e para isso, para iniciar, eu convido você a abrir a Bíblia no texto de João, capítulo 20, leitura do verso 30 e verso 31. João 20, 30 e 31 nos diz assim: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse texto resume bem a ideia do evangelista João, do apóstolo João, em deixar a sua narrativa sobre a vida de Jesus. João não é um dos evangelhos sinóticos. Ele não se iguala, não é parecido com os outros evangelhos. Lembrando que a ideia de sinótico é aquilo que tem a mesma perspectiva, a mesma visão, há uma sinergia na visão, no óptico da forma de ver os acontecimentos na vida de Jesus. João, ele não tem o interesse de narrar cronologicamente os acontecimentos. João tem uma preocupação ao registrar a biografia de Jesus de atender a uma necessidade apologética dos seus dias e também de deixar uma mensagem evangelística. Então, enquanto os outros evangelistas estavam preocupados em fazer um registro biográfico e cronológico da vida de Jesus, João estava mais interessado em fazer a defesa da fé de um Cristo 100% homem e também o verdadeiro Filho de Deus, o Messias prometido, além, claro, de deixar uma mensagem evangelística. É interessante também que João se distancia, quando nós pensamos em data, dos outros três evangelhos. João vai escrever o seu evangelho por último, em relação aos outros três, e vai fazê-lo já no final do primeiro século. Enquanto nós temos os outros registros próximos do ano 50, entre o ano 50 e o ano 70, nós temos o Evangelho de João, possivelmente escrito então na data do ano 94, entre 94 e 96, período em que ele estava na ilha de Patmos. Quem é João que aqui escreve? O evangelista é o apóstolo João. O apóstolo João, filho de Zebedeu, empresário do ramo de pesca, que conviveu muito tempo com Jesus, que também, por sua profissão, era amigo de Pedro. Então você vai ver em muitos momentos nas narrativas dos evangelhos, Pedro, Tiago e João juntos. Então Pedro e João muito próximos por conta dessa questão profissional. Ele foi líder na igreja de Jerusalém, depois seguiu para a igreja de Éfeso, onde pastoreou ali por mais tempo, na região de Éfeso, a região ali da Ásia Menor. Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor e é ali então que João, nesta capital da Ásia Menor, a cidade de Éfeso, vai dedicar maior tempo do seu ministério. Enquanto todos os outros apóstolos foram assassinados, sofreram martírio, João foi preservado por Deus para registrar esses últimos momentos ali da liderança apostólica na igreja, para acompanhar a igreja por mais tempo. Ele recebe a revelação final do cânon, o livro de Apocalipse, e na ilha de Patmos ele vai morrer, muito provavelmente já uma morte de velhice, e também somado a toda uma circunstância insalubre da sua prisão. Mas ele não vai ser martirizado como foi Paulo, como foi Pedro. Ele já vai, na velhice, escrever o seu evangelho e também o livro das revelações, o livro de Apocalipse. Então, o autor, João, o apóstolo amado, né, ele foi aquele mais próximo de Jesus, aquele que é visto e registrado, inclusive, no próprio
livro aqui do Evangelho de João como que um carinho especial da parte de Jesus, uma proximidade, uma amizade muito grande. Este é João, escreve no ano 90, entre 90 e 96, e o propósito está aqui descrito, né? Esse propósito duplo, tanto a questão da apologética como também a questão da evangelização. Quero falar um pouquinho então dessa condição apologética do propósito do livro. Nos dias de João existia na igreja um problema seríssimo, o problema do gnosticismo. O que era o gnosticismo? O gnosticismo era uma mistura, né, do judaísmo com as filosofias gregas, onde imaginava-se a matéria como sendo má. Logo, um Deus, o Deus que decidiu encarnar-se, seria um tanto quanto que estranho nessa visão grega. Pensar numa divindade encarnada que assumisse a matéria era algo, e assumisse não de forma temporária, mas assumisse de forma definitiva, era algo completamente contraditório e contrário à forma de pensar grega, e esse pensamento grego estava entrando na igreja e corrompendo muitos dos cristãos nos dias de João. João então escreve para mostrar que Jesus é o Deus encarnado, tanto que começa o seu evangelho assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então ele já começa deixando claro acerca da encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a ligação do verso 1 com o verso 14 do capítulo 1 deixa muito claro de quem João está falando. Ele está falando do Deus que é, desde o princípio, autoexistente e ao mesmo tempo encarnado na figura humana, em pele, carne e osso. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus que João está falando aqui no seu evangelho. Isso também vai ser visto nas cartas de João, ele fazendo essa defesa apologética. Mas, então, nessa questão do gnosticismo, João vai escrever para deixar claro esse combate a essa seita, né, a esse pensamento que estava entrando dentro da igreja. O gnosticismo tinha a ideia de negar três doutrinas básicas da fé cristã. Primeiro, a ideia da criação. Então, este Deus em matéria, se você pensar nele assim, como isso sendo impossível, você nega então a ideia da criação, de um Deus ativo, criador, nega a ideia da encarnação, porque obviamente esse Deus não poderia se encarnar, e nega também a questão da ressurreição. Quando você então pensa na matéria como má, você atenta a essas três doutrinas da fé cristã: a doutrina da criação, a doutrina da encarnação e a doutrina também da ressurreição. Se a matéria é má, então não há beleza em tudo que Deus criou. Se a matéria é má, então um Deus santo não pode se encarnar, se materializar. Se a matéria é má, não podemos imaginar que herdará a eternidade, então a ressurreição do corpo também seria descartada. Então esse é um problema sério do gnosticismo, dessa filosofia grega, sendo aí misturada com a fé cristã, que era o que estava acontecendo nos dias de João. A possibilidade de conhecimento de Deus no gnosticismo, ela vem por meio do esoterismo. Então, numa ideia de você entrar num campo de meditação, num campo completamente transcendental, numa ideia muito longe do que é a materialização, o relacionamento pessoal com a figura de Jesus. Então você conheceria Deus a partir de uma meditação, de chegar em um novo nível que extrapolasse ali a relação material e entrasse num campo aí extra, fora disso. Então assim você conseguiria se relacionar e conhecer a Deus. Então esse é o problema que João vai encontrar nos seus dias. Pois bem, ele escreve para combater essa questão, com este propósito, por isso que ele vai mostrar ao mesmo tempo um Jesus homem e um Jesus Deus. Ele vai mostrar sempre essas duas coisas,
E ele vai fazer isso, essa defesa dessa fé, por meio de 7 sinais, né? 7 sinais, 7 milagres que João escolheu para registrar, como nós falamos. Ele não vem fazendo uma exposição cronológica, mas escolhe esses 7 acontecimentos, esses 7 milagres, para poder falar acerca dessa sua defesa de fé. Quais são esses 7 milagres que João registra, então? Primeiro, a transformação de água em vinho. Apenas um Deus criador pode mexer na substância das coisas. Segundo, a cura do oficial romano. Apenas Deus consegue intervir e ter poder sobre as enfermidades. Depois, a cura do paralítico, a mesma ideia, comprovação da divindade do Senhor Jesus. Depois, a multiplicação de pães, multiplicar, né? Fazer criar a partir do pouco. Claro que Deus extrapola isso, cria do nada, mas esta ideia, mais uma vez, do fazer coisas a partir da matéria, da substância, e fazer um milagre a partir disso, aponta para a ideia da divindade do Senhor Jesus, que tem poder sobre a matéria. Jesus andando sobre as águas, então uma ideia também da condição física, tanto que é enfatizado ali a forma como os discípulos vão vê-lo, vão achar que é um fantasma, e isso estaria muito associado e alinhado com a visão do gnosticismo da época, reforçaria, mas então João mostra a conversa e mostra o ir até Pedro indo até Jesus, justamente para provar que era Jesus encarnado realmente que eles estavam vendo e não um fantasma. Depois, o sexto sinal, a cura do cego de nascença. Então Jesus ali vai mostrar um tanto quanto da soberania de Deus. Por que ele é cego? Ele é cego para que fosse revelado o poder e a grandeza do Senhor. Então o Senhor é soberano também nessas coisas. E o milagre mais extraordinário, sem dúvida nenhuma, o sétimo sinal, a ressurreição de Lázaro. Então, na ressurreição de Lázaro, depois de 4 dias morto, Jesus vai ressuscitá-lo. Na visão daqueles dias, um homem, até 3 dias depois de morto, poderia ser ressuscitado. Não que, obviamente, isso fosse comum, mas acreditava-se que depois do 3º dia seria impossível, não teria jeito, de forma nenhuma mesmo. E Jesus espera o 4º dia para ressuscitar, trazer de volta Lázaro à vida. Outra questão interessante é que nessa ideia de provar a divindade de Jesus, além dos 7 sinais, em 7 momentos no texto de João vai aparecer a expressão que identificava Deus no Antigo Testamento, de como Deus se apresentava, o eu sou. Então, João vai nos mostrar Jesus dizendo: eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Essa repetição da ideia do eu sou, bem como também outras afirmações, né? Eu e o Pai somos um, assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu direito ao Filho também ter vida em si mesmo. Todas essas expressões apontam para a divindade de Jesus e fazem então essa defesa apologética desta ideia de que Jesus é homem e é Deus e é o verdadeiro Filho de Deus. Então, é muito interessante essa forma como João vai contar a história de Jesus, preocupado muito mais em fazer uma defesa da sua fé do que necessariamente a preocupação cronológica, né? Vamos lá, quais são as exclusividades no texto de João? João, 90% do conteúdo dele, por não ser um evangelho sinótico, 90% desse conteúdo é exclusivo, só tem no evangelho de João. Por exemplo, esse início, trazendo, né, a ligação de Jesus lá na criação, isso é exclusivo. O primeiro milagre acontecendo no casamento, depois também a conversa com Nicodemos, a conversa com a samaritana, o milagre do paralítico no tanque de Betesda, o discurso, né, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, o discurso também, o sermão, eu sou o bom pastor, a ressurreição de Lázaro,
o ritual todo aí no cenáculo, né, no último jantar, todos esses são eventos do último, são eventos exclusivos do último evangelho, do Evangelho de João. Mas eu quero destacar aqui os versos 14 e 15, os capítulos 14, 15, 16 e 17. Esses 4 capítulos, em especial, são capítulos que vão registrar esses últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. E esses apenas João vai fazer. Quando nós olhamos os outros evangelhos, você tem aí ênfases em outros momentos do ministério público de Jesus, mas este momento dessa última reunião, dessa última conversa de Jesus com os seus discípulos, só João vai registrar, e nós temos isso nesses capítulos 14, 15, 16 e 17. Essas aí, então, são as informações que nós temos do livro. Quero falar um pouquinho, então, agora sobre o esboço do livro, né? Como que nós, então, entendemos o livro. Nesse nosso livro-texto, do Gordon Fee e do Douglas Stuart, ele faz a divisão do Evangelho de João em 5 partes. Primeiro, um prólogo inicial, do versículo 1 ao versículo 18 do capítulo 1, onde é apresentado aí essa condição teológica, já sendo dita com muita clareza e sendo colocado também Jesus como Messias e esclarecendo a questão, a apresentação também da figura de João Batista. Isso é feito no capítulo 1. Depois você tem a segunda parte do livro. O Messias, Filho de Deus, manifesta-se a seus discípulos, que vai capítulo 1, versículo 19, a capítulo 2, versículo 12. Então Jesus se manifesta como o Messias, não é João Batista, é o Senhor Jesus. Depois a gente vê verso 43 do capítulo 1, Jesus sendo reconhecido por um verdadeiro israelita. Então você tem a figura aí de João Batista reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Depois Jesus é reconhecido como cumprimento das esperanças messiânicas judaicas. E aí a gente entra na segunda parte do livro, na terceira parte. Então, prólogo, a primeira parte, Jesus se manifestando aos discípulos, e agora a terceira parte que vai desde o capítulo 2 até o capítulo 12, que é esse ministério público de Jesus, onde a gente vai ter os sinais acontecendo. Então nós temos o Messias, Filho de Deus, manifesta-se ao mundo. Então primeiro aos discípulos, depois agora ao mundo inteiro. Então você vai ter o momento da primeira Páscoa, Jesus ali na conversa com Nicodemos, depois você tem a segunda Páscoa no capítulo 6, a multiplicação também dos pães que vai estar ali. Capítulo 7, a festa dos tabernáculos. Capítulo 10, a festa de dedicação. Capítulo 11, o prelúdio da Páscoa, e já indo aí para a reta final. E aí você tem, efetivamente, entrando no capítulo 13, Jesus já em reunião com seus discípulos, né? Então, quando a gente observa esse momento do ministério público de Jesus, você vai ver essas curas e também esses sinais e também os discursos de Jesus sendo contemplados do capítulo 2 até o capítulo 12. E agora, no capítulo 12, você já tem esse momento final de Jesus com seus discípulos. Jesus já está agora em Jerusalém para os últimos instantes com os seus. E você tem, a partir do capítulo 13, Jesus lavando os pés dos discípulos, ceando depois com eles. A figura do traidor é apontada, né, e fica todo aquele ambiente ali no meio, aquele ambiente triste no meio do jantar. Mas Jesus vai falar do consolo, vai dizer para que eles não temam, capítulo 14, vai falar um pouco da missão deles no capítulo 15, vai falar acerca da vinda do Espírito Santo, capítulo 16, e aí no capítulo 17, Jesus já se retirando para orar, já ciente do seu sofrimento, das angústias, já se prepara para a sua morte. Então, capítulo 17, a oração sacerdotal, também um registro que só foi feito por João, Jesus orando, reconhecendo
a sua submissão ao Pai e também clamando ao Pai, que o Pai o restitua na glória que ele tinha antes. Nós temos aqui no capítulo 17 esse testemunho, esse registro de que Jesus cumpriu a sua missão e de que agora deve ser reconduzido ao seu estado de glória, deixar o estado de humilhação e ir para o seu estado de glória. Capítulo 18, você tem aqui Jesus no Getsêmani, a situação agora de Pedro negando, e então entra já os momentos finais, ele perante as autoridades da época, sendo julgado, condenado, indo para a cruz. Todo esse retrato vai ser feito no capítulo 18, capítulo 19, mostrando então aí a crucificação de Jesus. Capítulo 20, a ressurreição do Senhor Jesus. E uma coisa interessante que nós temos aqui no final é a restauração do apóstolo Pedro. Nenhum dos outros evangelhos vai mostrar detalhadamente este reencontro de Jesus com Pedro, e nós temos isso aqui no Evangelho de João. Jesus restaurando a vida e o ministério de Pedro e então encarregando Pedro de seguir no cuidado com a igreja. Então nós temos aqui no Evangelho de João esse destaque principal aí para essa condição apologética, e então falo também agora desse outro propósito, que é a questão evangelística, né? Todos nós já usamos muitos textos de João no nosso trabalho evangelístico, né? No nosso ato de pregar e proclamar a palavra de Deus. A gente vê neste livro muitos textos que vão apontar para essa divindade do Senhor Jesus, que vão apontar para o seu ministério, para a sua obra redentiva por nós na cruz. Diante disso, então, encerramos aqui a nossa exposição dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e eu rogo a Deus que o Senhor nos abençoe para que tenhamos essa postura de João, a semelhança de João, de defendermos a nossa fé, de não tolerarmos que falem do nosso Cristo em verdades, e que também não paremos apenas nesta defesa de fé e nesta briga apologética, mas sigamos também o exemplo de João, de deixar um legado evangelístico, pregando o Evangelho, anunciando Cristo Jesus a outras pessoas. Que Deus nos use dessa maneira, para a glória dele, em nome de Jesus. Deus abençoe.